sobre como elaborar fichamentos, com passo a passo, com técnicas e dicas práticas. Lembrando, o objetivo aqui é ajudar você a incorporar essa técnica de estudo na sua rotina diária, para que você aproveite ao máximo os seus estudos, seja no curso de Direito, seja no curso de RI, ou às vezes, né, um outro curso, às vezes você chegou aqui agora, não é de nenhum desses cursos, mas também vai servir para ti, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar dos aspectos gerais do fichamento, mas antes, queria pedir para que vocês, caso gostem, tenham gostado desta aula, e tenham interesse em temas relacionados à pesquisa ou temas relacionados ao direito internacional, RI ou geopolítica, a se inscrever. Ou, sabe, fazer um joinha, dar um joinha, comentar, mandar para um amigo. Eu criei esse canal como uma forma de auxiliar vocês a dar esses primeiros passos no mundo da pesquisa, a ter um entendimento um pouco mais aprofundado, de questões relacionadas ao direito internacional, às relações internacionais, coisas que às vezes a gente não tem tempo de ver em sala. Então, inscrevam-se no canal, quem já não foi, né, caso você já não seja inscrito, para a gente poder ter esse contato mais próximo e a gente poder analisar as complexidades do cenário internacional, com bastante cuidado e rigor. Então, curte o vídeo, manda para os colegas e vamos lá. Agora vamos, chega de propaganda. Então, introdução ao fichamento. O que é o fichamento? Muito aluno me pergunta. E ao longo dos anos eu fui dando respostas um pouco diferentes, mas agora eu resolvi sentar e escrever essa resposta de maneira, não vou dizer definitiva, mas de uma maneira mais padronizada, tá? Então, o fichamento, pelo menos no meu entendimento, é uma ferramenta essencial para a organização e síntese de informações no contexto de uma pesquisa acadêmica, principalmente para nós do curso de Direito, do curso de RI ou Ciências Sociais aplicadas no geral, cuja pesquisa envolve a leitura de grandes quantidades de documentos. E documentos muitas vezes compridos, documentos muitas vezes complexos. Então, o fichamento ele nos ajuda a absorver todo esse conteúdo com qualidade. Porque o fichamento ele permite ao pesquisador registrar de forma metódica, sistemática, os dados relevantes de uma obra. E isso traz uma série de vantagens para o pesquisador. Porque ao invés de ele ter que ficar voltando em cada livro que ele leu, em cada artigo que ele leu, ele vai ter ali, nos fichamentos, uma forma de facilitar a sua consulta. Então, facilita a consulta e vai facilitar também a utilização dessas informações relevantes que você colheu e colocou lá no fichamento para trabalhos futuros. Um resumo expandido, que já está aí, cujos vídeos já estão em produção, ou dependendo, né, de quando você for assistir, já estarão disponíveis no canal. Seja para um TCC, para um artigo, para um seminário que você vai apresentar, não importa. O fichamento é útil em todas as ocasiões, inclusive no seu estudo diário, tá? Então aqui a gente vai explorar o que é um fichamento, a importância do fichamento e como que ele se diferencia de outras técnicas de estudo, como resumo e resenha. Tem muita confusão do aluno em relação a esses termos. Tem gente que acha que fichar é resumir. Tem gente que confunde resenha com fichamento e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos separar esses conceitos para que você utilize um instrumento adequado no momento adequado dentro do seu contexto de estudos, tá bom? Então, o fichamento é um registro organizado de informações extraídas de uma determinada obra. Veja, eu não coloquei aqui uma obra específica. Muita gente relaciona fichamento com livro. É comum? É. Mas dá para você fazer fichamento de artigo. Eu tenho vários. Tem vários fichamentos de artigo. E jurisprudência. Ó, o pessoal do direito aí, ó. Dá para fichar decisão judicial. Tratados, relatórios de organizações internacionais, relatórios de ONGs e assim por diante. Então, o fichamento ele pode, recomendo inclusive que se incluam, né, dados bibliográficos, inclusive a referência bibliográfica completa, citações diretas, síntese das ideias e análises críticas. A gente vai estudar mais para frente tipos de fichamento, mas nada impede que você combine esses diferentes tipos e para criar um modelo mais adequado para o seu interesse, tá? E quais são os objetivos, então, de um fichamento? Para que eu tenho que fazer um fichamento?
E tem aluno que fala, se eu ler o livro, eu vou gravar e tá tranquilo. Se você tiver a memória fotográfica, poxa, que maravilha, aproveita mesmo, mas a maioria de nós não tem. Então, o fichamento é uma técnica muito legal e nos ajuda a alcançar vários objetivos, nos ajuda a facilitar a revisão de conteúdo de maneira rápida, nos ajuda a organizar as informações para uso futuro. Vira, para mim, pelo menos, virou uma grande fonte de citações. Não só para eu revisar o conteúdo, mas também para eu ter citações que eu possa utilizar em publicações, em aulas, né? Inclusive nessas aulas aqui, tem muita coisa que eu tirei de fichamento. Vocês vão ver exemplos que eu tirei de fichamento, tá? E isso evita o retrabalho, porque a gente não vai precisar voltar em cada fonte. Às vezes a gente perdeu o artigo e está com dificuldade de achar. Às vezes a gente não sabe onde colocou o livro e tem que ficar buscando. Mas se eu tenho fichamento numa pastinha própria, devidamente referenciada, eu vou ali e encontro a informações básicas que eu preciso sem ter que ir atrás do livro de novo. Imagina você ler um livro aí, sei lá, Política entre as Nações, do Hans Morgenthau, que tem mais de 1000 páginas. E aí você, poxa, eu lembro de uma citação sobre as 6 leis do realismo. Onde que estão essas 6 leis? Aí, acho que é ali pela página 120, 150. Mas, poxa, você vai ler 120, 150 páginas para chegar lá, ou você vai ler 1000, ou você vai ficar buscando de maneira aleatória? Olha o retrabalho aparecendo aí. A gente não quer isso. Então, com o fichamento bem feito, você vai alcançar esses objetivos, tá? Tranquilo? Vamos seguir. Vamos falar agora da diferença de fichamento, resumo e resenha, tá? O fichamento ele tem um foco específico, focos, né? Na extração e organização de informações específicas de uma obra. Você não vai resumir a obra inteira. Você vai pegar o que é relevante para ti. O que é relevante para ti talvez não seja relevante para outro, mas isso é outra história, tá? Já o resumo de um livro é uma síntese do conteúdo geral da obra. O fichamento pode ter? Até pode, mas não é o foco principal dele. Entenderam? E por fim, nós temos a resenha, que costuma ser uma análise crítica e detalhada de uma obra, incluindo a tua perspectiva pessoal, incluindo a avaliação pessoal do resenhista. Gostou, não gostou, por que que não gostou, pontos fracos, pontos fortes e o motivo, como que isso te impactou, que diálogos você consegue pensar, né? Eu li esse livro e vejo uma aproximação com outro livro que eu li por causa disso. E aí você explica. Então vejam que são técnicas diferentes, tá? São técnicas diferentes. Vou tomar uma água que eu tenho que cuidar do meu instrumento de trabalho. Então, olha aqui. Temos aqui, ó, exemplos práticos de fichamento, tá? De resumo e de resenha. Recomendo que você dê uma pausada no vídeo, pare o vídeo agora e leia com calma cada uma dessas 3 coisas. E aí você vai conseguir entender a aplicação prática da diferença entre fichamento, resumo e resenha. Eu não vou ler, porque fica maçante. Você para o vídeo, lê e depois volta, tá bom? Enquanto isso, a gente segue. Então, qual que é a importância do fichamento para pesquisa acadêmica? O fichamento, como eu já disse, é uma técnica fundamental para a gente. Que a gente tem que processar grandes quantidades de informações. E não só processar grandes quantidades de informações complexas, mas também a gente precisa fazer isso de forma organizada e clara. E o fichamento ele traz essa vantagem para a gente de organizar e de esclarecer o que é relevante, o que não é relevante. Se não for relevante, não está no fichamento. Já fica a dica. Então você vai ter uma forma rigorosa, metódica de organização da informação que vai servir para pesquisas futuras, atuais ou futuras. Então, o fichamento ele permite que você categorize, né? Você catalogue, pronto, foi, saiu, estava travado. Catalogue de forma estruturada informações, dados. E isso vai lhe permitir a consulta posterior. Aí, aqui embaixo, eu coloquei um exemplo, tanto para o pessoal do direito, que vai entender muito bem isso aqui, a importância disso, que conhece o tamanho das decisões do STF, por exemplo, e um exemplo para o pessoal de RI, tá? Então, você pode fazer pode não, deve fazer o fichamento para catalogar esses dados de maneira estruturada. De novo, quer ler o exemplo com calma, para entender como é que se aplica na tua área? Para o vídeo, lê e depois segue, tá? Porque eu estou seguindo agora.
Então, com os fichamentos prontos, você vai ter acesso rápido a citações, argumentos, dados quantitativos, dados qualitativos, e isso vai agilizar a tua redação. Vai agilizar a redação de um artigo, de uma monografia, de tese, né? Vai que você chega um dia no doutorado. A gente nunca para de fazer fichamento. Eu faço fichamento até hoje. Inclusive, como eu disse, citações que a gente vai ver mais para frente, eu tirei de fichamento. Tá? Tirei de fichamento. Então, eu não precisei voltar na decisão inteira. Olha a aplicação prática disso. A minha aula ficou pronta muito mais rápido por causa de fichamento. Então, aqui nós temos também outros exemplos. A gente vai criar essa regrinha, tá? Parem o vídeo e leiam os exemplos. A não ser que seja muito importante, eu vou ler junto. Mas por uma questão de praticidade, eu recomendo que vocês parem, leiam e sigam o vídeo, tá bom? Então, no direito, a gente tem algumas aplicações práticas, como, por exemplo, análise de jurisprudência. Vai nos permitir, por exemplo, comparar decisões judiciais e identificar padrões. Vai nos permitir, no estudo da doutrina, a síntese de argumentos de autores renomados. Então, a gente vai poder, por exemplo, até trabalhar, né, a influência da doutrina na jurisprudência e assim por diante. À medida que a gente vai fichando, a nossa cabeça vai expandindo e a gente consegue fazer conexões. À medida em que você vai criando uma biblioteca de fichamento, você vai começar a ver relações entre as obras. E isso vale tanto para o direito como para as relações internacionais. E aí, no âmbito das RIs, nós podemos fazer estudos de tratados, análise de teorias, a gente sabe as diferentes abordagens que existem, né, nas RIs, e dentro de cada corrente teórica nós temos subdivisões importantes. Eu coloquei a mais clássica de todas, mas quem estuda RI sabe que tem muito mais do que isso, né? E aí temos um exemplo também, por exemplo, digamos, da ascensão da China como potência global. Tem bastante coisa escrita sobre isso, né? Então, ao fichar materiais que tratem desse assunto, você começa também a ver diferentes abordagens, diferentes perspectivas e entender de maneira mais aprofundada aquela questão que você tem fichado. Então, olha aí, ele é muito útil, já deu para ver, né? Já deu para ver. Mas não custa dizer quando que eu devo fazer e por que que eu devo fazer. Já deu para perceber que o fichamento é extremamente útil em diversas áreas da pesquisa, desde a revisão de literatura até a redação final. Então, olha aqui, eu coloquei alguns momentos em que o fichamento é necessário. Quando você quer mapear o estado da arte, né, o que é o estado da arte? É o estado em que se encontra o debate sobre aquele assunto. Então, você vai fazendo fichamento sobre o estado da arte e você consegue fazer o quê? Identificar lacuna, identificar insuficiência. Ou você não está fazendo revisão de literatura, você precisa coletar dados. Também dá para fazer fichamento, seja de fontes primárias, como leis, tratados, documentos oficiais, ou fontes secundárias, artigos, livros, né, e outros documentos não oficiais. E no momento em que você for escrever, você vai aproveitar tudo que você tinha no seu fichamento, ou quase tudo que você tinha no seu fichamento, e passar para o seu trabalho, seja de maneira, seja por forma da citação direta, seja por citação indireta, né, que você vai trazendo a ideia do autor. Aqui, eu sempre gosto de trazer exemplos para aplicar os conceitos. Vocês já devem ter reparado, quem é meu aluno sabe que eu adoro exemplo. E como uma forma de ilustrar conceitos mais abstratos. Então, pare o vídeo aqui e dê uma olhada nesses exemplos também, tá? Então, nós conseguimos perceber que o fichamento é uma técnica indispensável. Eu sempre vou defender que o fichamento é indispensável. Desde que eu comecei a fazer, eu nunca mais parei. Comecei em 2010 e faço até hoje. Devia ter começado antes. Porque permite organizar as informações, que muitas vezes são complexas, de situações complexas e multifacetadas, e nos permite organizar isso de forma estruturada, e depois nós conseguimos acessar essas informações de maneira eficiente. Então, compreender o que é um fichamento, a importância e as aplicações, vai ser o primeiro passo para você conseguir dominar essa ferramenta e utilizá-la de forma estratégica, da forma adequada na sua pesquisa ou no seu estudo diário. Não precisa ser só para pesquisa. Às vezes você tem uma matéria ali que tem uma carga de leitura muito forte, né? E você está com várias leituras, artigos diferentes, livros e assim por diante. O fichamento te ajuda a organizar. Ajuda a organizar o conhecimento. E organiza isso aqui, ó. Organiza a tua cabeça. Beleza? No próximo item,
nós vamos explorar as diferentes formas de fichamento de maneira didática, porque o interessante é combinar, tá? E como escolher o fichamento ou os tipos de fichamentos mais adequados para cada situação. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mandem esse vídeo para algum colega que queira aprender, que esteja com dificuldade para estudar, porque isso aqui é uma ferramenta muito interessante de estudo e de absorção e organização do conteúdo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.